neste culto aqui lendo o Salmo de número 100, que diz assim, olha: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com ações de graça, e em seus atos com louvor. Rendei-lhe graças e louvai o seu nome, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade estende-se de geração em geração. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós abrimos este culto aqui, invocando o Teu nome, ó Pai, a Tua presença, o Teu poder. Venha conduzir, ó Deus, cada ato deste culto e que resulte, ó Deus, uma expressão de adoração de cada um de nós, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, pois assim nós o fazemos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, vamos louvar o Senhor com alegria.
Amém, glória a Deus, né? Graças a Deus, que bom poder estar aqui na casa do Senhor para mais um culto, né? Para juntos a gente louvar, engrandecer, exaltar esse Deus que é digno de receber toda a adoração e todo o louvor, né? Quem está feliz aqui por estar na casa do Senhor, diga amém. Amém. Glória a Deus. Dá um abraço aí no teu irmão, mesmo de longe, né? Quem é da família pode abraçar. Saúda ele com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sintam-se abraçados por nós, sintam-se abraçados pela igreja, pelo pastor, que você seja aí grandemente abençoado através deste culto, através da palavra que o Senhor tem para nós hoje. Creio que é uma palavra abençoada e abençoadora para a tua vida. Quero te convidar você a abrir aí a palavra do Senhor, lá em Números, capítulo de número 11, Números, capítulo de número 11, logo no começo aí, né, do Antigo Testamento. E nós vamos ler então, a partir do verso 1, Números capítulo 11, a partir do 1, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, o povo queixou-se de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu e o fogo do Senhor ardeu entre eles, consumindo as extremidades do acampamento. Quando o povo clamou a Moisés, ele orou ao Senhor e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. O populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de outro alimento, e os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos, mas agora estamos definhando e nenhuma coisa vemos senão este maná. Amém? Deixa a tua Bíblia aberta aí, fecha os teus olhos, fala com o Senhor agora, peça para Ele revelar a palavra ao teu coração, peça para Ele falar com você nesta noite, através da palavra, através da presença viva, poderosa do Espírito Santo. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos pela tua presença, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra que foi lida, porque cremos, ó Deus, que ela tem uma mensagem poderosa para as nossas vidas. Cremos, ó Deus, que ela não entra apenas nos nossos ouvidos, mas ela entra no nosso coração, Senhor, transforma a nossa vida, e por isso nesta noite nós te pedimos, fala conosco, revela-nos a tua palavra, usa a minha vida como um instrumento vivo nas tuas mãos, pois é o que eu te peço e é o que eu te agradeço no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Graças a Deus. Ora, a palavra do Senhor, ela sempre é muito atual, não é verdade? Nós estamos aqui num texto, num episódio do povo, da história do povo de Israel, que aconteceu há milhares de anos atrás. Mas essa história, ela tem algo importante para a nossa vida, não é verdade? Ela tem algo que nos ensina no sentido espiritual, né? Tem um alimento para nós, essa é a verdade, né? Todos nós precisamos do alimento espiritual, né? Ninguém consegue viver sem o alimento material, o alimento do cotidiano, não é verdade? Todos nós aqui, com certeza, fizemos algumas refeições neste dia, né? A não ser que tenha alguém aqui que está jejuando hoje, né? A não ser que tenha alguém aqui que está consagrando hoje, mas caso contrário, todos nós já tomamos o nosso café da manhã, o almoço, muitos já tiveram café da tarde, outros jantaram para vir para a igreja, outros vão jantar na volta, né? Depois do culto, enfim, 4, 5 refeições nós normalmente temos no nosso dia a dia. Por que isso? Porque o nosso corpo precisa,
não é verdade? A gente precisa de energia, a gente precisa de alimento, não é verdade? Sem o alimento nós perecemos, né? A gente não consegue parar em pé, né? A gente não consegue ter força para caminhar, ter energia para poder trabalhar e viver. Assim também é na nossa vida espiritual. Ninguém consegue viver sem o alimento espiritual, né? O alimento, ele nos fortalece, ele nos dá ânimo para prosseguir. Você pode ver quando a pessoa ela vai ficando distante da igreja, ela vai ficando distante da palavra, ela já não separa um tempo para Deus, não medita na palavra, não ora, não busca Deus. O que é que acontece com essa pessoa? Ela vai definhando, né? Ela vai enfraquecendo, ela vai se tornando uma pessoa desanimada, né? Uma pessoa que já não tem mais nenhum interesse pelas coisas de Deus. Você percebeu aí nessa pandemia que a igreja ficou um período aí que não podia realizar cultos? Como a igreja sentiu isso, né? Quando nós retornamos, como a gente percebia que a igreja estava desanimada, a igreja estava enfraquecida, né? E muitos até não voltaram, muitos até abandonaram, desanimaram. Por quê? Faltou este alimento, né? Faltou essa força, essa energia, né? Que nós precisamos, que vem através do alimento, né? Que vem através da palavra de Deus. Então, nós vemos aqui que o povo, eles estavam exatamente nessa busca por alimento, né? Eles estavam no deserto, não era meia dúzia de pessoas. Nós vemos aqui no texto que o próprio Moisés, ele fala para Deus: eu estou aqui cercado de 600 mil homens em pé, né? 600 mil homens, contando apenas os homens. Se a gente for contar aí por família 3 pessoas, que eu acredito que é o mínimo, nós já vamos para 1.800.000 pessoas ali no deserto, que saíram do Egito, estavam caminhando rumo à terra prometida. Então, não era pouca gente, era muita gente, na verdade, era muita gente. Não bastava um pouco de alimento, precisava de muito alimento. Não bastava um pouco de água, precisava de muita água para dessedentar aquele povo, para matar a fome daquele povo. Então, era algo grandioso, né? Algo muito poderoso, que somente um Deus que é poderoso é que pode tomar as providências para que esse povo pudesse ser então alimentado, né? Então, às vezes a gente fica limitando a Deus, às vezes a gente fica pensando assim: mas o meu problema é muito grande, né? Foi como Moisés ele colocou para Deus: é muita carne para esse povo. O povo estava pedindo carne, é muita carne. Onde nós vamos encontrar tanta carne para esse povo? E Deus falou assim: por acaso o meu braço está curto, que não pode abençoar, né? Por acaso eu estou limitado pela circunstância? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, não é verdade? E Deus entrou com providência ali e trouxe para aquele arraial alimento para sobrar, porque para Deus não tem crise de alimento, para Deus não tem crise de bênção. Deus, ele é abundante em tudo que ele faz, ele é grandioso em tudo que ele faz, nada ele faz com economia, com mixaria. O nosso Deus é grande e é poderoso, amém? Quem crê pode aplaudir, glorificar. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então eu quero nessa noite estar aqui juntamente com os irmãos meditando nessa palavra, né? Quando é que uma bênção ela pode se tornar em maldição? Você sabia que Deus, ele trabalha com a bênção? Deus, ele quer abençoar. Deus, ele quer fazer com que a pessoa ela seja abençoada, ela vá bem, né? Ela possa ser bem sucedida em tudo. Mas nem tudo é bênção nesse mundo, né? Existe a maldição. Quando Deus chamou Abraão, lá em Gênesis 12, ele disse: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, eu te abençoarei. Então Deus fez ali uma aliança, Deus fez ali promessas, né? Melhor dizendo, promessas para Abraão, para abençoar ele, a descendência dele e toda a sua descendência. É interessante que a Bíblia usa ali uma palavra no singular.
que abençoaria o descendente de Abraão, né? E não no plural, os seus descendentes. Na verdade, estava se referindo ali ao Senhor Jesus. Então, a semente de Abraão que seria abençoada seria o Senhor Jesus Cristo. E lá em Gálatas nós vamos ver que todo aquele que está em Cristo, está ligado em Jesus, está abençoado com as bênçãos de Abraão. Então veja que as bênçãos de Abraão, elas chegam até nós através de Jesus Cristo, né? Então a palavra fala que esse povo, eles poderiam ter sido grandemente abençoados, mas não foram. Eles poderiam ter passado por esse deserto em algumas semanas, mas demoraram 40 anos. Atrasaram aquilo que Deus tinha prometido para eles, porque não tiveram um comportamento agradável a Deus. Então você veja que Deus, ele libera a bênção para a nossa vida. Deus, ele quer abençoar a nossa vida, mas às vezes a nossa atitude acaba comprometendo, acaba causando uma inversão das coisas. Aquilo que era para ser bênção acaba se tornando maldição, não é verdade? E nós vemos aqui que o povo, ele estava murmurando, o povo estava reclamando, é verdade? O povo estava descontente com Moisés e com Deus na vida deles. Então isso é um ensinamento importante para nós. O capítulo 11, você percebeu como que ele começa aqui? Ele fala assim: ora, o povo queixou-se de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Então houve uma queixa, houve uma murmuração. Outras traduções falam numa murmuração. Murmuraram aos ouvidos do Senhor, queixaram da sua sorte. Veja bem, Deus tinha realizado grandes coisas na vida desse povo, tinha tirado eles da escravidão do Egito, tinha feito grandes maravilhas, abriu o Mar Vermelho para eles passarem a pés enxutos, né? Fez grandes coisas na vida desse povo, mas o povo estava reclamando da sua sorte. Olha que coisa, né? Às vezes nós somos assim também. Estamos na igreja, temos uma boa família, temos saúde, temos relacionamentos bons, mas às vezes a gente se queixa de Deus, não é verdade? Às vezes a gente se queixa, a gente murmura, reclama. Quantos crentes reclamam? Quantas pessoas reclamam? Não consegue ver a bênção, não é verdade? Não consegue ver como Deus está abençoando a sua vida. Então, veja bem, a gente nunca pode queixar diante de Deus. A Bíblia ensina que nós devemos orar a Deus, que o nosso clamor ele seja conhecido diante de Deus. A nossa oração ela seja conhecida diante de Deus. Deus não está falando para a gente: olha, fica conformado aí e se contente com o que você tem, não me peça nada. Não. Deus ele está com os ouvidos abertos, ele está com a sua mão estendida, não é verdade? Para ouvir o nosso clamor e para nos abençoar. Mas Deus não se agrada de reclamação, Deus não se agrada de murmuração. Você veja aqui que o povo começou a se queixar, mas a queixa desse povo, analisa bem pelo contexto aqui, era justa? Não era justa, não é verdade? Não era justa. O povo, eles estavam se queixando de uma coisa que não se justificava. Por quê? Porque Deus estava abençoando eles, né? Mas olha aí no versículo de número 1 mesmo, fala assim, ó: ouvindo o Senhor a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, consumindo as extremidades do acampamento. Por que Deus consumiu as extremidades? Porque a arca do Senhor ia na frente e Moisés colocou os murmuradores atrás. Moisés falou: fica aí atrás. Murmurador não tem que ir na frente, murmurador tem que ficar para trás. Quem murmura fica para trás, não é verdade? E aí esse povo estava na extremidade. A ira do Senhor se acendeu, já queimou todos aqueles que estavam na extremidade, não é verdade? Pegou todos os murmuradores, né? Mas olha que interessante aqui, Moisés podia falar assim: elimina mesmo esse povo aí, só está me incomodando. Não, mas Moisés ele orou pelo povo, ele intercedeu pelo povo. Olha aqui o versículo de número 2, né? Quando o povo clamou a Moisés, ele orou ao Senhor e o fogo se apagou. Olha aí,
Como Deus é bom, não é verdade? A ira do Senhor se acendeu, mas quando houve um clamor, quando houve a oração de Moisés, Deus apagou aquele fogo. Olha que interessante, né? Às vezes o Senhor ele está irado, ele está inconformado, ele está indignado, mas quando alguém ora, Deus considera, não é verdade? Às vezes na tua casa tem uma luta lá, às vezes está se perdendo teus filhos, teu marido, tua esposa, às vezes a situação está complicada, às vezes a tua fé está definhando, você está desanimado, mas quando você ora, meu irmão, Deus, Ele considera a oração. A Bíblia fala, muito pode a oração do justo nos seus efeitos. Há um efeito grandioso nos céus quando um justo ora, né? Quando você clama a Deus, não é verdade? Quando você clama a Deus, olha, isso é muito importante. Quando você ora, há um mover do céu na direção da tua vida, não é verdade? Você tem orado, meu irmão? Você tem buscado a Deus? Pergunta para quem está do teu lado aí, você tem orado, meu irmão? Tem buscado a Deus, meu irmão? É importante demais a oração, é importante demais clamar a Deus, não ficar conformado, não ficar reclamando, não resolve nada isso, mas uma oração do justo pode muito nos seus efeitos. E o verso número 3 então fala assim, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E olha aí o verso 4, o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de outro alimento. Diga comigo, outro alimento. E os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo, quem nos dará carne a comer? Olha aqui que interessante, a Bíblia fala, o populacho, quer dizer, o povo de Deus quando saiu do Egito, saiu uma mistura de um povo que não era o povo de Israel. Saiu ali, mesclou no meio do povo pessoas que não tinham aquele temor de Deus. Então, essas pessoas influenciaram as outras. Essas pessoas acabaram trazendo um problema ali para Moisés. Olha como é importante a gente estar no meio de gente que é de Deus. Já pensou nisso? Já pensou como é importante você se cercar de pessoas que têm a mesma fé sua? Pessoas que têm o mesmo pensamento seu? Pessoas que, quando você ora, a pessoa ora com você, né? Quando você busca a Deus, a pessoa busca com você. Não é aquela pessoa que fica torcendo contra. Não é aquela pessoa que fica falando, não vai dar certo. Isso daí, não adianta falar com Deus, é assim mesmo, né? Essa situação é assim mesmo, não adianta. Precisamos estar com gente que é de Deus, não é verdade? Para que a gente possa ser bênção e fazer com que o propósito de Deus se cumpra perfeitamente na nossa vida, né? Então, a palavra fala que eles desejaram outro alimento. Olha que coisa, Deus tinha providenciado para eles o maná. Sabe o que era o maná? Era um pão que caía do céu todos os dias, numa medida certa para cada família. Deus providenciou uma medida certa, nem menos, nem mais, nem faltava e nem jogava fora. Cada um recolhia o que ia comer no dia. Cada um recolhia o que ia comer no dia. Deus providenciou isso. Então, caía do céu esse pão, é verdade. Deus providenciou, por quê? Porque no deserto não tem como plantar, não é verdade? No deserto não tem como de uma hora para outra, quem saiu lá do Egito, ter o alimento. Então, Deus providenciou o alimento para aquele povo. Mas o povo não estava contente, o povo estava reclamando, Deus estava mandando o pão do céu e eles não estavam contentes. Por quê? Por que eles não estavam contentes? Olha que coisa até irônica aqui, né? O verso de número 5. Eles estavam lembrando, lembramos dos peixes no Egito, lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Meu irmão, eles eram escravos no Egito. Como que era de graça, né? Como que era de graça?
A Bíblia fala que quando houve aquela troca de faraó lá, outro faraó entrou para reinar, aquele faraó ele foi duro, ele exigia mais produção. Ele foi duro com o povo, não é verdade? O povo era escravizado. Agora esse povo vem para Moisés, vem diante de Deus falar, a gente comia de graça no Egito. Nós estamos com saudade das panelas do Egito. Lá tinha peixe, lá tinha pepino, lá tinha umas coisas gostosas. E aqui só tem o maná, não tem mais nada. Esse alimento aqui, ó, nós não queremos mais ele, nós queremos comer carne. O povo queria carne, né? Você veja aqui no verso de número 6, ó, mas agora estamos, olha aí, definhando, e nenhuma coisa vemos senão este maná. O povo queria comer carne. Olha como isso ensina para nós, não é verdade? O maná, aqui ele tem um simbolismo, né, do alimento que vem de Deus para a nossa vida. Quanta gente hoje está descontente com Deus, está descontente com o alimento que Deus envia e quer comer carne. Esse comer carne aqui, esse desejo pelas coisas do Egito, o Egito aqui tem um simbolismo do mundo, né? Então esse desejo pelo Egito é uma coisa que desagrada a Deus, porque é como a pessoa está na igreja, mas ela quer se alimentar do mundo, não é verdade? Ela quer o alimento do mundo. O alimento que Deus está dando para ela não está bom, ela está descontente. Ela quer carne, ela quer o alimento que o mundo pode dar para ela. Isso deixou Deus indignado, isso deixou, a ira de Deus se acendeu, não é verdade? Porque Deus estava cuidando daquele povo, mas o povo estava reclamando, o povo estava descontente, o povo não queria mais comer aquele alimento. Nós estamos definhando aqui, só estamos comendo maná. Nós queremos carne, e queremos carne. Começou a falar para Moisés que queria comer carne. Deus falou, vou mandar carne para eles. Mandou codornizes, numa extensão enorme, quase 1 metro de codorniz no deserto, para eles comerem a se fartar, para eles comerem. A Bíblia fala aqui, usa até uma expressão engraçada, até sair pelo nariz, eles falam, né? Podia comer carne até sair pelo nariz. Deus ficou indignado com aquele povo, né? Porque o povo não estava contente com o alimento que Deus estava dando para eles. Nós nunca podemos ficar descontentes com aquilo que Deus tem para nós, não é verdade? Às vezes a gente está na igreja e às vezes a gente passa lutas. Às vezes você está na igreja, mas às vezes as coisas não caminham exatamente do jeito que você quer. Às vezes você fica descontente. Às vezes há um desentendimento em casa, às vezes há um desemprego, às vezes há um fracasso financeiro, às vezes há uma enfermidade, às vezes há a situação que a tua fé é provada, mas Deus nunca te abandona, Ele está com você para te fortalecer, para te alimentar, para não deixar você morrer amigo, para não deixar o teu barco afundar, mas te levar seguro para o alvo, para o objetivo que Ele quer te conduzir, amém? Deus é bom e é poderoso para te abençoar, amém? Pode aplaudir o Senhor, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então, essa provisão de Deus, que era para ser bênção para o povo, se tornou maldição, meu irmão. Nós estamos na presença de Deus, Deus tem para nós bênçãos, mas às vezes pela nossa atitude errada, pela nossa maneira de ver errada, nós transformamos aquilo em maldição. A provisão de Deus, que era a bênção na vida do povo, se tornou em maldição. Por quê? Porque desagradou a Deus, né? Olha aí o verso no capítulo 11 mesmo de Números, o verso 33. Deus mandou então toda aquela carne, o povo recolheu. Mas no verso 33 fala assim, ó, quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo e o feriu com uma praga muito grande. Deus feriu aquele povo com uma praga muito grande, porque aquele povo estava desagradando a Deus, aquele povo estava deixando Deus irado. A provisão de Deus, que era para ser bênção, se transformou em maldição, não é verdade? Então Deus ele nos fala muito a esse respeito, né? Tudo na nossa vida ela pode ser conduzida de uma maneira que Deus é glorificado.
mas também a atitude da pessoa pode desagradar a Deus. E aquilo que era para ser bênção acaba se tornando maldição, não é verdade? Como é importante a gente compreender isso, como é importante a gente caminhar na presença de Deus de uma forma abençoada. Quanta coisa Deus tem nos dado, não é verdade? Para que seja bênção na nossa vida. Mas às vezes a gente se precipita e às vezes por uma atitude de ansiedade a gente põe tudo a perder, compromete a bênção de Deus. A ansiedade é um problema sério e compromete a nossa vida com Deus. A Bíblia fala tudo tem seu tempo, não é verdade? Mas quando a gente quer antecipar, quer viver antes, a ansiedade o que é? É viver antes as coisas, antes das coisas acontecerem, não é verdade? A gente vive por antecipação, sofre por antecipação uma situação, porque a gente fica ansioso. E a Bíblia fala, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, não é verdade? Deus cuida da gente. Não fique ansioso, meu irmão, não fique ansiosa, minha irmã, confia em Deus. No momento certo, as coisas vão acontecer, não é verdade? No momento de Deus, as coisas acontecem, né? E lá em Provérbios, abra lá a sua Bíblia, que diz assim a palavra do Senhor lá em Provérbios, capítulo de número 20, e o verso de número 21. O Senhor dá um ensinamento importante para nós aqui, ó. Provérbios 20, 21, diz assim: a herança adquirida às pressas no princípio não será abençoada no fim. Vou ler de novo, olha. A herança adquirida às pressas no princípio não será abençoada no fim. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que aquela pessoa que quer antecipar a bênção de Deus, ela acaba transformando aquela bênção em maldição. E é bem assim mesmo, pode reparar para você ver. Um exemplo bom disso, no casamento, a pessoa começa a namorar, tem o tempo certo para ter uma vida de marido e mulher, não tem? Para ter um relacionamento sexual, mas às vezes a pessoa quer antecipar. Já no namoro, já quer, por exemplo, viver como casado, e aí antecipa uma coisa que tem um tempo, né, que Deus estabeleceu. E aí desagrada a Deus, compromete, né? Quantos casamentos têm problema, né? Quantas pessoas tiveram problema por causa disso, né? Porque antecipa as coisas que Deus está dizendo. Olha, espera um pouquinho aí, né? Acalma o teu coração, vai ter um momento certo de realizar, vai ter um momento de poder, né, desfrutar dessa bênção. Mas às vezes a pessoa ela quer antecipar, né? Você veja isso lá no moço, no filho pródigo, por exemplo, né? O filho pródigo, ele tinha uma herança, mas ele quis antecipar a herança dele. Tinha um momento certo para aquela herança vir para ele, quando o pai dele fosse para a eternidade, não é verdade? Aí era o momento da herança ser distribuída, mas ele já chegou no pai em vida e disse: pai, dá-me a parte da minha herança, eu já quero viver a minha herança, já quero viver antes, quero aproveitar agora. Perdeu tudo e ficou se alimentando dos alimentos dos porcos, numa vida indigna, pobre, e perdeu tudo, não é verdade? Porque não soube aguardar o momento certo. Cada coisa tem um momento certo para acontecer. A Bíblia fala que tudo tem um tempo determinado, não é verdade? Tudo tem um tempo para acontecer. Nada nós podemos querer ficar antecipando, querer adiantar as coisas que é de Deus. As coisas que é de Deus tem o tempo certo para acontecer. E como é bom, né, quando a gente confia em Deus e no momento certo a gente desfruta daquilo que Deus tem para nós, não é verdade? Como é bom quando a gente segue nessa direção, alinhados com a vontade de Deus, na comunhão com o Senhor. A gente não quebra, não é verdade, essa comunhão, mas vive na presença de Deus, adorando e exaltando Ele em todo o tempo. Amém? Vamos aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, tudo que Deus deu na tua vida, não deixe essas coisas que são bênçãos, né, ser transformado em maldição.
Deus quer abençoar a tua vida, né? Deus quer que você viva a bênção do Senhor todos os dias na tua vida, não é verdade? Esse é o propósito de Deus, mas Ele respeita o livre-arbítrio, Ele respeita, né? Então, você vai ver, por exemplo, que Deus, Ele não permitiu que aquele povo, né, lá do Egito, lá que saiu do Egito, rumo à terra prometida, não entrou na terra prometida. Por quê? Murmurou pelo caminho, né? Quis voltar para o Egito, comprometeu as bênçãos de Deus. Aquilo que era para ser bênção na vida dele se transformou em maldição, né? Então você veja, a bênção do Senhor, ela é maravilhosa. E, em resumo, a bênção do Senhor é quando nós fazemos a vontade de Deus, é quando nós obedecemos a palavra de Deus, né? Você vai ver lá em Deuteronômio 28, por exemplo, que Deus dá relação de bênção lá, né? Então tudo lá está resumido no que? Obedecer a Deus, né? Abre lá rapidinho para a gente ver. Olha, eu não vou ler tudo porque o tempo não vai permitir, mas Deuteronômio 28, você vai ver, olha, as bênçãos e as maldições. Até o versículo 14 é bênção. Do versículo 15 em diante, Deuteronômio 28, você vai ver que está falando das maldições. E, em resumo, o que é? Em resumo, é obediência. 28, verso 1 fala assim, ó: se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. E aí vai, olha, bendito serás na cidade, bendito no campo, serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito o cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito será ao saíres, né? E aí vem a relação de bênção. Agora, no verso 15, vai falar das maldições. Olha aí, ó: mas se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te atingirão. Maldito serás na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Então, você veja, é o lado oposto da mesma moeda. É como se fosse a mesma moeda. De um lado é bênção, de outro lado é maldição. De um lado estão aquelas pessoas que estão na obediência a Deus, do outro lado estão aquelas pessoas que estão na desobediência a Deus, não é verdade? Então, é assim que o Senhor quer que a gente viva, abençoados. Por isso que Ele enviou Jesus, para que eu e você pudéssemos viver a bênção de Deus, não é verdade? O pecado trouxe maldição. Você vai ver no Gênesis lá, quando Deus criou o homem, criou para viver muito bem no jardim, mas quando o pecado veio, o que Deus falou para o homem? Do suor do teu rosto comerás. Quer dizer, o trabalho que era para ser bênção se tornou maldição, não é verdade? Se tornou maldição por causa do quê? Da desobediência do homem. Mas aí nós vamos para o Novo Testamento e aí nós vamos ver que em Jesus tudo que era maldição Deus transformou em bênção, não é verdade? Então, para você que é de Deus, o trabalho já não é mais maldição, o trabalho é bênção, não é verdade? Porque na vida de quem crê no Senhor, as coisas não são mais maldição, mas são todas bênçãos através de Jesus Cristo, amém? Vamos aplaudir, vamos glorificá-lo, aleluia, glória a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos nos colocar em pé, graças a Deus. E aí onde você está mesmo, com os teus olhos fechados, fala com Deus agora, faz uma avaliação aí da tua vida, veja o que precisa ser corrigido, peça perdão a Deus, invoca a presença dEle neste lugar.
Busca Ele de todo o teu coração e saiba que o desejo dele é abençoar a tua vida. Às vezes você olha e fala: olha como deu errado isso na minha vida. Mas analisa bem para você ver. Foi algo que você não estava em conformidade com aquilo que Deus tinha estabelecido para você. Você errou o alvo, como diz a palavra. E por essa razão, a bênção não pôde se completar na tua vida. O povo tinha tudo para chegar à terra prometida, abençoados. Deus tinha dado provisão, Deus tinha dado a água, Deus tinha dado o pão, mas eles não estavam contentes. Eles estavam com saudade do Egito. Eles estavam com desejo de comer carne. Estavam com desejo da carnalidade. Tem muito crente na igreja com desejo da carnalidade, com desejo das coisas do Egito. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: a minha graça te basta, o meu alimento é suficiente para você. Na presença de Deus você tem tudo, nada falta. Deus não é Deus de mixaria, Deus não é Deus de miséria, mas o nosso Deus é o Deus abundante. Por isso que Jesus veio e disse: olha, o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que todos tenham vida e vida abundante, porque Deus quer que você viva abundantemente. Deus quer que você viva em todas as áreas da tua vida bem-sucedido. Isso não é uma utopia, isso é algo inalcançável, não. Isso é perfeitamente possível na vida de todo aquele que crê, na vida de todo aquele que vive para agradar a Deus. Viva para agradar a Deus. E o Senhor vai derramar das suas bênçãos. Deus vai cumprir as suas promessas na sua vida. É a palavra dele. Ele zela pela sua palavra. Ele cumpre a sua palavra. Então, assim, na presença de Deus, quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero colocar diante de Ti agora a vida desta mulher, a vida deste homem que clama a Ti, Senhor, que coloca diante de Ti a sua vida, que tem olhado, ó Pai, para o passado e tem visto as coisas fracassadas, tem visto as coisas que não têm dado certo, porque está fora do Teu propósito, Senhor. Pai querido, que nesta noite o Teu poder entre, que nesta noite o Senhor possa estar liberando perdão, o Senhor possa estar dando uma nova oportunidade para o Teu povo, para viver na Tua presença, ó Deus, Te adorando, Te glorificando, ó Pai, e vivendo a grandeza do Teu reino na sua vida. Deus querido, que possamos entender isso, que fora dos Teus caminhos não há sucesso, fora da Tua presença só existe o fracasso, Senhor, mas na Tua presença o Teu povo caminha bem-aventurado, mais do que vencedor, porque o Senhor tem essas promessas, meu Pai. Na vida daquele que Te honra, o Senhor honra também. Na vida daquele que é fiel a Ti, o Senhor usa de fidelidade, meu Pai, porque o Senhor é digno, o Senhor é fiel, o Senhor é amoroso e o Senhor quer que nós vivamos abençoados, meu Pai, a cada dia conquistando, a cada dia crescendo mais e mais na Tua presença. No nome de Jesus, eu abençoo agora a Tua igreja. Eu declaro o Teu povo abençoado, declaro o Teu povo vitorioso, em o nome de Jesus Cristo. Repreendo agora todo espírito de enfermidade, todo espírito de fracasso, cai por terra agora, em nome de Jesus. Seja a Tua igreja abençoada, em o nome de Jesus Cristo. E todos os que creem, digam comigo amém. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: não fique
apressado, meu irmão. Confia em Deus. Confia em Deus, no tempo certo Ele tem a bênção para a tua vida. Descansa no Senhor, confia nele. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Erga as tuas mãos para o alto, receba a bênção. Poderoso Deus e amado Pai, despede o teu povo em paz para os seus lares, ó Deus. Debaixo das tuas potentes mãos, livra de todo o mal e de todo o perigo. Dá uma semana, ó Deus, abençoada, vitoriosa sobre a vida do teu povo. Que a graça do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai e as doces e meigas consolações do teu Espírito esteja sobre todo o teu povo e todos aqueles que creem, digam comigo amém. Pode aplaudir bem forte, glorifica, exalta, aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Dá um abraço no teu irmão, diga para ele até sexta-feira, em nome de Jesus. Amém.